nas aulas de processo que faz tempo, muito tempo, que a questão do tempo se atravessou no processo como um dos seus mais graves problemas. Ele sempre dizia isso, que é isso que você acabou de dizer. E é algo, mas os nossos alunos, como são alunos muito novos, eles ainda não se detiveram para refletir sobre a questão complexa do tempo. Mas há uma coisa interessante, como o tempo é democrático, ele vai pegar vocês também. Tá? Eu sempre digo isso. Quando viram para mim e falam, mas professor, ou então está ficando mais velho, tal, eu falo, beleza, você também vai chegar lá. O tempo é democrático. Do que a alternativa, né, professor? Não é? Ficar velho é melhor do que a alternativa. A única que a gente tem para não ficar velho, que é morrer novo. Não há dúvida, né? Mas é isso. Agora, chegaram aqui algumas perguntas. Vinícius, mais perguntas ou não? Só 2 perguntas? Muito bem. Quando nós temos poucas perguntas, ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada. Não é? Mas é claro que entenderam tudo. Vamos a elas. São ótimas perguntas. Emanuele, lá de Belém. Limites objetivos. Quero saber, Emanuele, o que significa. Consiste em saber qual as partes da sentença se torna imutável? Só os dispositivos? A parte final da sentença? Na doutrina atual, se afirma que há uma correspondência entre o pedido e o objeto do julgado e os limites da coisa julgada. O juiz não pode ampliar o objeto do pedido, nem pode julgar outro pedido que não do autor. Acho que ela quer que o professor aí recapitule a questão da sentença, né? Seus limites. É exatamente isso, Emanuele. O que transita em julgado é o dispositivo, que julga procedente ou improcedente o pedido feito pelo autor. Então, e só o pedido feito pelo autor, ainda que eventualmente se possa considerar de um pedido implícito, enfim, mas o autor tem que ter pedido, e o que o autor pediu é que é considerado procedente ou improcedente. Inclusive os processualistas mais rigorosos com a terminologia dizem que não é a ação que é julgada procedente, mas os pedidos que são julgados procedentes. Na verdade, isso é um preciosismo, porque quando se fala ação, se fala de ação no sentido de demanda. A palavra ação é plurissignificativa, e quando se fala que ação procedente, se fala da demanda que é procedente. Mas, enfim, são os pedidos que são julgados procedentes e são eles que transitam em julgado. Essa discussão, e a sua pergunta é muito importante em relação a ela passa por esse questionamento pelo seguinte: se o contribuinte pede ao juiz que anule o auto de infração número 10/2009 e o juiz julga procedente esse pedido, está nulo apenas o auto de infração 10/2009. E aí se aplica a tal súmula 239 do STF. Ele anulou aquele lançamento. Aquele lançamento não é devido. O juiz falou que aquele lançamento não é devido. Ele não falou que outros não podem ser feitos. Ele não falou que o tributo não é devido de jeito nenhum. Ele não falou que o contribuinte é isento, imune, que a lei é inconstitucional, que o tributo não... Enfim, ele falou apenas que aquele lançamento é inválido. E aí se pode dizer, mas ele não tem um fundamento para isso, o fundamento não pode ser a isenção, o fundamento não pode ser a invalidade da lei. Pode, mas o fundamento não transita em julgado. Agora, por isso é que se diz que toda sentença condenatória é também declaratória, porque o juiz declara para depois condenar. Só que a declaração fica no fundamento, ela não fica no dispositivo, então ela não transita em julgado, ela não fica cobertada pela coisa julgada. E aí pode ser aplicável a essa sentença, a súmula 239 do STF. É por isso que é importante fazer o pedido declaratório. E é isso que diferencia a ação declaratória. Na ação declaratória, se pede ao juiz que declare a inexistência de relação jurídica que obrigue ao pagamento do tributo. E se faz o pedido declaratório, aquilo que constaria apenas do fundamento passa para o dispositivo. E aí se aplica, sim, aquela ideia daquela decisão do STJ de que essa decisão produz efeitos enquanto aquela relação jurídica continuar a mesma, o mesmo fato e a mesma norma. Muito bem, professor. Temos aqui mais uma pergunta do Luiz Ricardo, ele que é de Braço do Norte, em Santa Catarina. E ele pega o gancho daquela exemplificação do recurso que não foi aceito, por falta do carimbo, por não ter a certificação de intimação, e aqui ele registra um caso que ele ouviu falar
e quer contribuir com a aula. Obrigado, Luiz Ricardo. Ele diz que ele ouviu falar em um caso em que o agravo não foi recebido, porque a guia do agravo, ela não tinha sido preenchida de modo totalmente correto. Então, o que aconteceu ali? O nome estava correto, não é? As partes, mas o que não veio correto foi o número do processo, não é? Que foi ali posto o número do processo principal. E aí pede para o professor comentar o que o professor acha disso e qual a sugestão diante de um caso. E principalmente por ter o julgador certeza, né, que os valores foram destinados de forma correta, tudo mais. A opinião do professor, né? Na verdade, o Luiz Ricardo ele está tratando de mais um exemplo que eu mencionei, daquilo que eu mencionei aqui, que é a chamada jurisprudência defensiva. É algo que aparentemente não tem nada a ver com a aula de hoje. O que isso tem a ver com coisa julgada em matéria tributária? Nada, em princípio. Mas, na verdade, essa é talvez uma das principais causas da prolação de decisões discrepantes que geram depois esse problema de aquele que ficou com a decisão diferente não se conformar e pretender a revisão daquela decisão. É inevitável. Se várias pessoas questionam o mesmo assunto, ou questionam litígios que têm um fundamento nos mesmos argumentos, umas ganham e outras perdem. A jurisprudência se solidifica a favor de uma das teses. É claro que aquela que perdeu, que ficou, digamos, vencida contra o precedente que prevaleceu no caso dele é contrário à jurisprudência dominante, é claro que essa pessoa não vai se conformar. E aí vai começar toda a discussão sobre relativização da coisa julgada. Toda a discussão da relativização da coisa julgada, de súmula 239, de tudo isso, começa por conta de alguém que ficou sozinho, tratado de uma forma diferente de todos os outros que ficaram tratados de outra forma. E por que surgiram essas decisões diferentes? Na maioria das vezes, por causa da jurisprudência defensiva. O que se pode fazer num caso assim, que ele mencionou? Existem vários. Se a gente fosse falar dos exemplos de jurisprudência defensiva, existem inúmeros. Mas o que se pode fazer? Primeiro, tentar até as últimas instâncias, em agravo regimental, agravo de instrumento, agravo regimental, embaixo da declaração, enfim, tudo que for possível para tentar trazer um pouco de razoabilidade para o processo e fazer com que ele seja conhecido. Principalmente se a matéria for já de objeto de manifestação anterior do tribunal. Digamos que se trata de um caso que o STJ tem jurisprudência pacífica e reiterada a favor do recorrente. E o recorrente não consegue chegar ao STJ por uma questão processual. Interpor todos os recursos cabíveis, tentando fazer com que o recurso seja conhecido e mostrando ao STJ que o entendimento dele não vai prevalecer naquele caso por uma questão processual. E se isso não for possível, paciência, aí vai ser o caso de mover a bendita ação rescisória. Porque, nesse caso, vai ter transitado em julgado uma decisão que já na época do trânsito em julgado, e não depois, era contrária à jurisprudência, que foi mencionada no recurso. E aí, é uma solução, isso mostra o quanto a solução da jurisprudência defensiva é uma solução imediatista. Ela conta para a estatística do ministro, ela resolve o problema do assessor do ministro naquele momento, porque ele se livra de processo. Inclusive, eu desconfiava que fosse assim, professor Sabag. Aí eu tive um colega de faculdade que passou muito tempo sendo assessor de um julgador, e ele disse que era diversão, os assessores estavam lá, rapaz, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Não, vamos matar processo. Aí eu disse, matar processo? Ele disse, matar processo. Era quando a gente se juntava para poder examinar os processos e procurar vício formal, procurar o processo que estava faltando carimbo, o processo que estava faltando assinatura, que era para poder matar os processos com base nesses vícios. Aí eu disse, então quer dizer que é assim? Então, o assessor que mata processo, ele resolve o problema dele naquele instante, mas além de criar inúmeros recursos dentro daquele processo, da parte que não vai ficar conformada com o formalismo, ainda vai criar rescisória depois. Então, o trabalho de fazer uma decisão que aprecia o mérito, não, eu vou fazer 10 negando
por questão processual, porque eu faço só no Ctrl+C, Ctrl+V. É mais ou menos como o julgador que faz isso, ele atua mais ou menos como o nutricionista que prefere ver o cliente dele morrer de fome ao comer peixe com um talher de carne. Então, não, você usou a forma processual errada, não conheço. Mas o meu direito material, não, o direito material é só um detalhe. Mas é que o alento é que todos esses exemplos de juízes, de assessores, ocorrem na Escandinávia. Tem nada a ver conosco isso aí. Não é mesmo? O assessor mora na Escandinávia, né? Não há dúvida. Muito bem. Meus amigos, chegamos aqui à parte final. Um detalhe. O professor falava sobre a questão da isonomia, mais um dado lá para rechear um outro capítulo da sua monografia. Tem que tomar cuidado, porque senão a monografia vai chegar a 400 páginas e eu não vou ler. Vai ficar gigante. Mas veja o quão rico é o tema. Você vai ter que explorar em um determinado momento do trabalho os valores instos à isonomia, não é? Porque a questão da isonomia ela é ventilada a todo momento. Da segurança jurídica, por você lidar com coisa julgada, e poderá também, dependendo do espaço, do tempo e da pertinência, falar da livre concorrência, porque a isonomia sempre foi suscitada nessas questões com o direito empresarial que do livre acesso, né, ao mercado que é garantido na própria Constituição. Então, veja, mais um detalhe para você enriquecer aí o texto. E só tomar cuidado, porque ele é tão amplo que você pode se perder. Mas, depois, quem tiver curiosidade e quiser recapitular essa linha que eu passei, poderei fazê-lo sem problemas, mas creio que vocês tenham pegado tudo que nós sugerimos aqui. Tá? Fica a sugestão aí para vocês. Muito bem, vamos ao nosso sorteio. Vamos lá? 113 participações. Vamos sortear 8 livros hoje. Vamos começar com o livro mais importante da nossa noite, Processo Tributário. Quem vai ganhar, vai estudar. Quem não ganhou, vai comprar. É muito simples. Vamos lá? Professor Hugo de Brito? De 1 a 113. Vinícius, atenção. Número? 35. Vamos lá. Quem ganhou? Douglas Miranda de Souza, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Anotando, Vinícius, senão todos nos perderemos aqui. Processo tributário. Vamos ao próximo. Direito tributário e financeiro. Gente, vamos lá. De 1 a 113. 12. Número 12. Vamos ver. Número 12. Quem ganhou? André Chagas Moraes da Costa, de Brasília. Parabéns, André. Excelente. Agora, vamos aqui aos 2 livros. Este vai ganhar os 2 livros da Raquel. Muito bem. 2 livros, de uma vez. Não é? Vamos lá. De 1 a 113, professor. Sim. Número 100. Muito bem. Número 100, vamos ver. Será que deu São Paulo? Não deu São Paulo, portanto, sem chance. Não é? Olha lá. Não é 100 de sem chance. Tanise da Fontoura Costa, Curitiba. Legal. Agora, porque dogmática jurídica. Gente, não, e São Paulo não tira, né? Coisa incrível. Professor, 1 a 113. 55. Número 55, vamos ver. Olha, Joinville, parabéns, Juliano Ferreira. E olha que muda, né? Vai para todo lado na lista, não dá São Paulo. Impressionante. Onde estão vocês na lista? Agora, vamos lá. O livro da professora Ada Peregrini, esse é um dos, né? Um dos. O processo, estudos e pareceres. Olha que legal. Vamos lá? 48. 48? Vamos ver.
É incrível, olha, Fortaleza, tem que abrir auditoria aí. Auditoria aqui, olha, Jéssica Farias Bastos. Que legal, Fortaleza, olha que coisa. Agora, vamos lá. O livro que foi aqui atualizado pela professora Ada, é um livro do Lippmann, Eficácia e Autoridade da Sentença. Esse daqui eu acho que vai ficar para mim, tudo bem, gente? Tudo bem? Eu já tenho? Não, este eu não tenho. Bom, legal, eu sei, eu vou sortear, mas não mando. Aí, sorteio, mas não mando. Não é? É, muito bem. Eu já sei, eu mando para o correio, aí depois falo que extraviou. Não é? Muito bem. Legal, tudo é brincadeira. Vamos lá, quem vai... Isso é uma joia, hein? Quem vai ganhar? 89. 89, está mudando. É impressionante. Olha São Paulo, Rodrigo Andrade. Parabéns, Rodrigo. Mas você é a prova cabal de que não há coisa errada no sorteio. Valeu, excelente. Muito bem. Quase que eu estou invalidando aqui esse sorteio para pegar esse livro de volta. Agora, bom, último livro, Contabilidade. Que legal. 3D. Será que os números de São Paulo estão perto ali do 89? Não, estão misturados. Quer dizer, vocês estão sem sorte mesmo. Impressionante. Vamos lá. Agora o livro do Sérgio, hein? Olha aqui o tamanho da criança, colorido. Não 3D, não é? 3D. Quando eu vi esse 3D, eu pensava que tinha um óculos aí dentro para poder ver os números saindo, assim. Legal. Não deixa de ser uma... Está aqui, ó, tudo gabaritado. Contabilidade se aprende assim, ó, com gabarito. Beleza, vamos lá. Quem vai ganhar? 1 a 113. 72. 72. Muito bem, vamos ver. Quem ganhou? Maurício Orlando, ele que é de Dracena, em São Paulo. Bom, meus amigos, mais uma vez muito obrigado. Foi um prazer enorme ficar com vocês hoje. Vou passar aqui a palavra ao professor Hugo II, que esteve conosco neste ano em 3 oportunidades, não é? E nos honrou com a presença na aula, com a visita, né? Na aula do professor Hugo de Brito Machado. E, professor Hugo II, quero lhe dizer, você já sabe, é amigo do peito, que a casa é sempre sua, suas aulas são sempre muito ilustrativas. Ficamos muito impressionados com a sua precocidade, um professor muito jovem, mas que tem aí um currículo invejável e vocês notaram, um conhecimento espantoso. Então, sabemos que os seus irmãos são pessoas igualmente ilustres, mas aqui e agora posso lhe dizer que o seu pai tem muita razão em ter muito orgulho, porque ele me revela isso nas vezes em que você não está perto. Muito orgulho de você. Você está de parabéns e todos nós, agradecidamente, vamos saudá-lo com uma salva de palmas. Obrigado. Professor, fique à vontade para se despedir dos nossos alunos. Muito obrigado, professor Sabaga. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras gentis que eu acredito a nossa amizade. Eu agradeço sempre o convite e agradecer também a todos os presentes em São Paulo e os que ainda nos assistem pelo Brasil afora, pela paciência e pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Tenham todos uma ótima semana. Próxima semana, processo judicial. Estamos bem? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.